Para que a gente usar isso? Para que reconhecer isso? Para reconhecer exatamente um trabalho feito à mão com um saber, né? Com uma história de vida, com a resistência de pessoas que em algum momento foram esquecidas. Uma nova tendência desse diálogo entre o popular e o erudito. Então, anteriormente, havia uma certa resistência na política de acervos do museu de aceitar a arte popular. Eu acho que isso tem mudado no perfil de vários museus brasileiros. A exemplo do Museu da Casa Brasileira, do MASP, que é a Lina Bobardi, nos anos 70 já utilizava a arte popular nas suas exposições. Ele tem entrado nas casas, na decoração, e isso reflete nos objetivos do museu, que é a pesquisa, a guarda e a comunicação, que aí é que é o nosso ponto de partida. Trabalho com madeira que já morreram há mais de 40, 50 anos e dando a vida a quem já morreu. Então qualquer tronco que ia ser um entulho, que ia virar carvão, que ia ser abandonado numa rodovia, eu trago ele e dou a vida a ele, do qual não é mais aquela vida que ele tinha na terra, mas é uma vida que ele vai embelezar as residências, as exposições, as galerias e a mente daqueles que admiram a arte e que sabem o valor de uma obra de arte. Eu, como colecionador, eu não poderia ter uma casa diferente, cheia de objetos, que enche os meus olhos, mas sobretudo enche o meu coração. Eu acho importante, dentro dessa valorização da aldeia, você ter os artistas que pintam e trabalham em sua aldeia. A dona Judite de Estância é uma senhora já nas alturas dos seus 80 anos, é uma santeira nata. Tem uma habilidade fantástica na mão, no tato. As esculturas delas, muito ricas em detalhes, elas são tocadas mais do que olhadas por ela própria. Então ela desenvolve toda a narrativa da poesia dela através do tato e transforma o barro em imagens fantásticas. Essa aqui, intitulada Lavadeira do Velho Chico, vem justamente do ambiente onde eu nasci, né? Eu sou beiradeiro do São Francisco. Então, eu vendo as pessoas, as lavadeiras, inclusive minha mãe, que lavava muito na época, ali nas águas do rio do Velho Chico, e aquilo fica gravado na mente. E você vai afluindo as coisas aos poucos. Às vezes você está num momento que você está em contato com um ser superior, um ser supremo, e você detalha uma imagem sacra. Que o artista é o momento. Sou conhecida como NEM artesã, moro aqui na cidade de Itabaianinha. Uns eu aprendi com a minha mãe, outros eu inventei da minha cabeça mesmo. Na hora que eu estou desenhando, eu coloco o palito e lá vai. O palito é uma canetinha de pau, um pedacinho de pau, de mato. Do mesmo jeito que a minha mãe fazia, a gente faz também. Eu acho que as pessoas têm que se relacionar com esse objeto, mais do que como usar. Porque um objeto feito à mão, ele traz exatamente a transferência do corpo no corpo. Uma pessoa que faz um objeto à mão, que vai na própria natureza, que usa o solo
como recurso natural, que entende do tempo que aquilo está se processando na natureza. Pega uma palha, faz um cesto com a sua mão, ou pega o barro do chão, uma argila, transforma aquilo numa obra que diz da sua vida, né? Que representa o seu pensamento. Isso tem alma, isso tem vida. Então, esse objeto não serve só para decorar, ele serve para fazer essa transferência desse corpo no corpo, para você de repente se transportar para esse outro lugar. Eu acho que o grande movimento hoje nosso, dessa ruptura, né, dessa descolonização, é entender o sentido das coisas. É tudo que a gente perdeu hoje, que é o tal do desenvolvimento, sem se envolver com a natureza, sem se envolver com a nossa própria natureza, sem se envolver com o outro, né, a empatia com o outro. O momento hoje do mundo é incluir o ser humano. Temos que incluir o ser humano. E nessa, o artesanato ele tem um papel muito importante, mas não um papel separado. Ele é junto com todo esse movimento da humanidade. Marajudaí, 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 Marajudaí. A gente usa o junco, o dendê, a piaçaba, o uricuri e o buri. São esses produtos que a gente trabalha aqui. É os produtos que a gente tem de palha que pode trabalhar por aqui. O que imaginar que a gente olhar e pensar em criar, através do trabalho com a palha, nós criamos. E aqui é uma profissão que vai passando de geração para geração, de mãe para filho, vó e vice-versa. O artesanato traz esse caráter mais íntimo, né? Esse caráter mais identitário. Outra coisa que a gente vê de importante é que existe um legado aí que foi deixado por Dona Lina Bobardi, né? Que inclusive veio para a Bahia, fez um trabalho belíssimo envolvendo o artesanato e a identidade baiana. E Janete Costa, que é um marco que levou o artesanato de Pernambuco para o Brasil com muita dignidade e que reconfigurou, inclusive, vários arquitetos começaram a seguir essa tendência. Então é preciso quebrar esse estigma, é preciso quebrar esse preconceito, é preciso aproximar o artesanato, a arte popular, esses artesãos, essas pessoas que estão fazendo um trabalho ainda hercúleo, né, pelo interior do Nordeste, pelo interior do Brasil, pessoas que precisam ser descobertas, e é preciso que os arquitetos, né, os profissionais da área de ambientação, os designers de interiores, se apropriem dessa matéria-prima, se apropriem desses elementos que é o que o Brasil tem de mais forte, de mais genuíno, de mais verdadeiro e profundo. Se não houver um incentivo junto à comunidade, realmente o artesanato tradicional está em vias de extinção. Na verdade, Divina Pastora todas as mulheres fazem renda irlandesa. A nossa história vem de muito tempo, há mais de 200 anos. Então, falar de renda irlandesa é falar da vida de Divina Pastora, da minha e de cada mulher que nessa terra nasceu. Você entrar em Divina Pastora, se você perguntar a qualquer mulher, você sabe fazer renda irlandesa, ela vai dizer, sei. Nós somos apenas uma associação numa cidade pequena, num estado pequeno, que está gritando para o mundo que a gente quer fazer uma arte que só tem Divina Pastora, que só tem em Sergipe. O ponto cruz aqui é um bordado que veio das pessoas antigas, né? As pessoas que mais, assim, os avós, as minhas tias, tataravós, que bordavam ele na luz do candeeiro.
birro, desde quando eu aprendi, uns falam que veio da Bélgica, outros falam que veio de Portugal. Eu acredito que deve ter vindo de Portugal pelo Rio São Francisco, né? E as mulheres ribeirinhas aí foram aprendendo e daí chegou. A gente mora próximo ao rio. Os pilares do design essencial, né, dessa abordagem de transformação social, é a beleza, é a ancestralidade e a sustentabilidade. Mas a sustentabilidade não enquanto essa palavra da moda, sustentabilidade, mas a sustentabilidade em como gerar liberdade e autonomia para essas pessoas que estão lá daquele outro lado, esquecidas, com altíssimo grau, com altíssimo desenvolvimento humano, simplesmente com pouca oportunidade.